paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Olha, estamos começando mais um trimestre, não é isso? Hoje é a segunda lição desse terceiro trimestre de 2021. Graças a Deus nós estamos aqui, né, com mais aulas, mais aprendizado da palavra de Deus, e hoje eu espero que não seja diferente, né? Então, ó, você já pega aí a sua Bíblia, seu caderninho de oração, porque nós vamos começar daqui a pouquinho mais uma aula da nossa EBD. Eu sou tia Messia, eu sou professora do Ministério Infantil da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, atuando na sala Jardim de Infância. E para a nossa EBD, nós utilizamos essa revista da CPAD. E nesse trimestre, nós estamos falando que o nosso amigo Jesus é poderoso. Lembra que o trimestre passado a gente falou do nosso amigo Jesus? A gente contou lá desde o nascimento dele, né? E agora nós vamos falar dos milagres que ele realizou, de alguns milagres. Então nós vamos estar aqui esse trimestre estudando que o nosso amigo Jesus é poderoso. Na semana passada, tia Lívia e tio Tiago já contou uma história, né? Que o nosso amigo faz um grande milagre que foi transformar água em vinho. E hoje nós temos mais uma história onde nós vamos contar dos milagres de Jesus. Amém, crianças? Graças a Deus. Bem, e aí, para começar a nossa aula, nós vamos orar, né? Lógico, agradecendo a Deus por mais essa semana, por nossa vida, por tudo que Ele tem nos feito por nós. E nós vamos também fazer o nosso devocional do nosso caderninho de oração. Ó, o nosso caderninho de oração é esse: a gente lê todos os dias um versículo de Salmos, né? E esse caderninho, ele tem no site da igreja. Quem não tem o caderninho pode fazer lá, baixar gratuito, e todos os dias você vai ter o caderninho para fazer o devocional. No devocional, crianças, nós também oramos todos os dias pelas crianças de algum país onde a igreja é perseguida, né? E hoje nós vamos orar pelas crianças do Azerbaijão. Tá? Este país é um país onde a igreja é perseguida, onde as crianças, os adultos, as pessoas não têm a liberdade de louvar a Deus, como nós temos aqui no nosso país. Então, nós todos os dias nós oramos, né, por essas crianças. Então, hoje, dia 11 de julho, nós vamos ler em Salmo 11, no versículo 4, que diz que o trono de Deus está nos céus e ele vê todos os que estão na terra. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam a todos os homens. Glória a Deus. Orando os salmos, nós vamos orar assim, ó. Senhor, que nós amemos estar na tua casa todos os dias. Querido Deus, nos ajude a sempre ir aos cultos da igreja. É muito importante, né, crianças? Nesse momento da pandemia, algumas igrejas não estão abrindo, as pessoas estão deixando de ir à casa de Deus buscar ao Senhor. E nós não podemos deixar né, de fazer isso. A gente tem que ter todos os cuidados, né? Ali as regras, né, para a gente preservar a nossa saúde, mas nós precisamos estar na casa de Deus. Orando pelas crianças do Azerbaijão, nós oramos assim: livra, Senhor, as crianças das maldades e dores causadas por homens maus. Que elas não sejam rejeitadas pelas família e comunidade por causa de Cristo. Então, nós precisamos orar pelas crianças do Azerbaijão. Onde você estiver, você vai fechar os seus olhos, curvar a sua cabecinha. E quem estiver com você aí acompanhando a aula, você também vai pedir para fazer o mesmo, para que nós possamos orar ao nosso Deus. Amém? Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Pai, aprendendo da tua palavra, levando a tua palavra para estas crianças, ó Pai. Nós te agradecemos porque tu és maravilhoso, porque tu tens cuidado de nós. Esteja com cada uma dessas crianças, ó Pai, que eles possam aprender mais a tua palavra, que eles tenham o entendimento aberto para receber, ouvir, aprender e guardar a tua palavra. Esteja conosco, abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E aí nós vamos começar, então, a nossa aula. E antes da nossa lição, nós temos uma outra coisa muito importante para fazer.
que é recolher as nossas ofertas, né? Nós precisamos ofertar na casa do Senhor. Mas antes disso, crianças, você já vai deixando aí seu like, você vai curtindo a nossa aula e você vai compartilhando também, para que outras crianças tenham a oportunidade, né, como vocês, de aprender da palavra de Deus, amém? Então, vamos lá, você pode ofertar pelo PicPay, pelo Pix, né? E se você não tiver nenhum desses meios, ou se você pode vir aos cultos da igreja, você traz a sua ofertinha e você entrega na tesouraria da igreja, amém? Não importa a quantidade, importa que você ajude na casa de Deus de acordo com suas possibilidades. Então, se você tem, não deixa de ofertar. Então, nós vamos cantar um louvor, né, enquanto nós ofertamos aqui na casa de Deus, amém? André, Tiago, Pedro, João, numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e um pedido fez para eles: joguem de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. André, Tiago, Pedro, João, numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e um pedido fez para eles: joguem de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes. Uau, quanto peixe! Tem peixe pra todo lado! Eu nunca vi tanto peixe. Jesus é incrível mesmo. Olha o que acontece quando a gente confia nele. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas nossas ofertas? Pai, te agradecemos pela oportunidade de ofertar na tua casa, Pai. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades dos lares dessas crianças. Que o Senhor venha suprir as necessidades da tua casa, da tua obra, Pai. Abençoa aqueles que ofertaram e os que não puderam. Que o Senhor possa suprir. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que todos possam ofertar na sua casa, pois sabemos, ó Pai, que é de coração e que o Senhor se agrada da oferta de todos, inclusive das crianças, ó Pai. Esteja conosco e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, crianças? Graças a Deus pela oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Bem, crianças, como eu disse para vocês, esse trimestre nós estamos falando que o nosso amigo Jesus é poderoso. E hoje nós já vamos ver com vocês a lição de número 2. A lição de número 2 tem por título: Pedro pesca muitos peixes. Eu sei que vocês conhecem essa história, não é verdade? Mas olha, crianças, nós sempre temos algo mais para aprender da palavra de Deus, sabia? Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, mesmo que seja uma história da Bíblia que a gente já conhece, que a gente já viu na EBD, que a gente já viu no culto, a gente já viu na salinha, a gente sempre tem uma coisa nova para aprender na palavra de Deus. É só a gente ficar atento que a gente vai aprender alguma coisa nova. Comigo é sempre assim. E eu sei que com vocês também é dessa forma, tá bom? Bem, a nossa história de hoje, ela está aqui, na nossa Bíblia, tá? É uma história linda. Ela está no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1
ao 11, tá? Na nossa Bíblia devocional tem na página 216. Depois você pode sentar aí com o papai, com a mamãe, com a titia, com alguém que estiver com você, e você pode ler toda essa história, que é linda, onde nós vamos ver que Pedro vai pescar muitos peixes junto com os amigos dele. Não é isso? Então, crianças, lembrando a vocês que todas as nossas aulas aqui na EBD são histórias que se encontram na nossa Bíblia, tá? Não são contos de fada, não, nem histórias da Disney. São histórias reais que estão aqui na nossa Bíblia, e com essas histórias a gente sempre tem muito que aprender. Amém? Então, vamos ficar atentos aí, tá bom? Olha, nessa aula de hoje, nós vamos ver que nós precisamos transmitir a todas as pessoas aquela mensagem que há poder no nome de Jesus. Nós temos que levar para as pessoas, mostrar que Cristo é poderoso, nós temos que reconhecer o poder de Jesus e transmitir isso para as pessoas também. Isso que é muito importante. A gente não pode aprender essas coisas e ficar só para a gente. A gente tem que passar isso para as pessoas, tá? E vocês, crianças, vocês costumam falar para as pessoas que Jesus é poderoso? Vocês fazem isso? Respondam aí. Sabe, falar para as pessoas que Jesus é poderoso, falar dos milagres de Jesus, não é só os adultos que têm que fazer, não, sabia? O pastor, o professor, seu pai, seu tia, não. Todos nós, vocês que são crianças, vocês podem falar para todas as pessoas do poder de Jesus. É uma tarefa de todas aquelas pessoas que já aceitaram Jesus, que já o reconheceram como Salvador. E vocês já fizeram isso, então vocês também têm que falar. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar do poder de Jesus, sabe? Quando você tem alguém doente, um parente, um amiguinho, um vizinho, né? Você precisa ir lá e falar para ele, ó, Jesus é poderoso, ele pode te curar. Se essa for a vontade dele, ele pode te curar. Tá? Você sempre tem que falar. Se vê uma pessoa triste, por exemplo, você vai dizer, ó, Jesus é poderoso, ele te dá alegria, você não precisa ficar triste, né? Você pode, assim, testemunhar que Jesus ele é poderoso para trazer alegria ao coração das pessoas. E uma forma muito importante que você tem de demonstrar o poder de Jesus na sua vida, sabia? Você tem que ser uma criança diferente, uma criança que tem um coração transformado, né? Então, assim, se você está lá na sala de aula e aquelas crianças tudo ali que respondem, que desobedecem, mas se você é diferente, as pessoas vão ver que você é diferente porque o poder de Jesus, ele atuou em você, ele transformou a sua vida. Então, assim, é uma forma muito especial da gente mostrar o poder de Jesus. É dando exemplo, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, mostrando que a gente tem um coração transformado. Amém? Graças a Deus. Então, crianças, e o nosso textuário? Quem decorou? Eu tenho certeza que vocês já decoraram. Ó, o nosso textuário, ele está no livro de Lucas também, aqui no capítulo 5, e um pedacinho do versículo 10, tá? Na nossa Bíblia fala assim, ó. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Graças a Deus. E aí você decorou, só está um pouquinho diferente, né? Para a gente poder decorar, mas tem o mesmo sentido, tá? E eu sei que vocês já estão mandando aí no grupo do WhatsApp, tudo decoradinho. Então, assim, vamos falar aí juntinho com a tia Messia, tá bom? Ó, no 3. 1, 2, 3. Não tenham medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Lucas 5 e 10. Mais uma vez. Não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Glórias a Deus. No decorrer dessa lição, nós vamos ver que essa frase, esse texto, foi um convite que Jesus fez a Pedro. Pedro, ele era um pescador e Jesus, ele fez esse convite a Pedro. O que vocês acham que significa pescar gente? Escreve aí, rapidinho, as mamães ajudam aí, as titias ajudam. O que quer dizer pescar gente? Eu sei que vocês sabem. Crianças, Pedro era um pescador. O que os pescadores fazem? Eu sei que vocês sabem. Isso mesmo. Eles tiram os peixes do mar, do rio, né? Para vender, para alimentar as pessoas.
Jesus, nesse convite, ele estava chamando Pedro para ser o seu ajudante. Mas Jesus não era pescador, não é isso? Então, Jesus convidou Pedro para ser o seu ajudante. Nesse momento que Jesus faz esse convite para Pedro, ele estava lá na beira do lago pescando. Por isso que Jesus disse para ele, agora você não vai mais pescar peixe, de agora em diante você vai pescar gente. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele que daquele momento para frente ele ia trazer pessoas para Deus, ele ia trazer almas para Deus. Ele ia ser um ajudante de Jesus, que iria ajudar encher o reino de Deus de almas, de pessoas. Glórias a Deus. Então, por isso que Jesus falou para ele de pescar. De agora em diante, você vai pescar gente. Porque naquele momento, Pedro estava na beira do lago, voltando de uma pescaria. Glórias a Deus. Então, a gente vai ver como que essa história se desenrolou. Então, como eu disse a vocês, a nossa lição está aqui na nossa Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 ao 11. Crianças, Jesus, ele alcançou muitas pessoas através dos milagres que ele realizava. Onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão em volta dele. Sempre. Nesse dia, não foi diferente, né? Jesus ele estava ali na praia de um lago, lá na Galileia. E nesse dia também ele não estava sozinho, tinha muita gente em volta dele, muitas pessoas. Aqui tem só um pouquinho, lá tinha muita gente, pessoas que se apertavam, porque todas as pessoas queriam ver Jesus, queriam ser abençoados por ele. Por isso, onde ele parava, a multidão se apertava, né, em torno dele para ouvir a sua palavra. E sempre era assim, muita gente, muita gente. Era tanta gente que as pessoas já estavam assim, meio que empurrando Jesus para dentro da água. Porque ele estava ali na beirinha do lago. E as pessoas iam chegando, Jesus ia se afastando. E, de repente, Jesus já estava ali quase entrando na água. E aí, Jesus olhou para trás e ele viu 2 barcos na praia. Aqui a tia colocou um, mas tinham 2 barcos na praia. E ele tinha uns pescadores que estavam lavando as suas redes, né? Esses pescadores estavam ali lavando as suas redes. E aí, esses pescadores estavam ali, não era tirando peixe da rede, não, sabe? Eles estavam tirando sujeira mesmo. A rede estava suja, eles tinham voltado do mar e estavam ali tirando, né, limpando a rede deles ali. E aí, o dono daquele barco era Pedro, Simão Pedro. E aí Jesus chegou, né, até a ele e pediu se ele podia se afastar um pouco o barco ali para mais um pouquinho dentro da água. E aí Jesus entrou no barco, Pedro afastou aquele barco ali um pouquinho, né, mais assim para dentro, e dali Jesus conseguia ensinar melhor a multidão que estava ali na areia. Eles conseguiam olhar para Jesus sem apertar Jesus tanto, sem jogar Jesus para dentro da água, né? E ali Jesus ensinou aquelas pessoas, né? Falou da mensagem que ele veio trazer do Pai, e foi ensinando. Bem, e aí, quando Jesus terminou de falar para aquelas pessoas, ele se virou para Simão Pedro, né? E disse para Simão, olha, pega o seu barco e vamos entrar lá mais adiante, lá para dentro do barco. Chama seus amigos aí, vamos lá, porque vocês vão jogar a rede para pescar. Mas, crianças, como eu falei para vocês, eles estavam ali lavando a rede que estava cheia de sujeirinha. A rede, ela não tinha nenhum peixe. Vocês já viram a rede de pertinho? De pertinho? Aqui a tia trouxe uma rede, né? Que não é uma rede de verdade, é um tecido furadinho como uma rede. E o que tinha acontecido com Pedro e os seus amigos ali pescadores? Eles tinham ficado lá em alto mar a noite toda e eles não tinham conseguido pescar nada. Por isso que eles estavam ali no barco, só lavando a rede, tirando a sujeira. Mas Jesus falou para ele que queria que ele fosse até aquele lugar e lá eles jogassem as redes. E como que Simão Pedro ficou diante dessas palavras? Ele ficou pensativo. Como que isso podia acontecer? Eles já haviam trabalhado a noite toda, não tinham conseguido pescar nada. E aí Simão vira para Jesus e fala, né?
Olha, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós estamos cansados, nós estamos até tristes porque a gente não pescou nada. E agora o senhor está mandando a gente voltar para lá e jogar a rede? Tá, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer, sim. Jesus, ele se importava muito com aquelas pessoas para quais ele estava pregando, mas ele também se importava com aqueles pescadores. Olha como que é o amor de Jesus, né? Ele viu ali, ele percebeu aquela situação e aí ele já foi ajudar aqueles pescadores que estavam tristes e cansados de uma noite inteira lançando a rede no mar, de um lado para o outro, e não pescaram nada. Que decepção, né, crianças? A profissão deles era pescar, era como eles tiravam sustento para a família deles, mas uma noite inteira de trabalho sem trazer nada. E aí, crianças, nesse ponto da história, acontece uma coisa muito importante. Muito importante. Pedro, sem pensar, sem retrucar, sem ficar questionando o que Pedro fez, crianças, ele fez o quê? Ele obedeceu. Então, aqui nós vamos ver que no desenrolar dessa história, como que a obediência é importante. Pedro obedeceu a Jesus sem questionar. Amém. Jesus era pescador, crianças? Não. José, pai de Jesus terreno, ele era pescador? Não. Será que Jesus entendia de pesca, crianças? Simão, Pedro e seus amigos, eles entendiam de pesca, eles eram pescadores obedientes, eles sabiam que o melhor horário para pescar era à noite, eles sabiam qual era o lugar para pescar, era mais perto da praia, né? Mas eles não questionaram o mandado de Jesus, eles obedeceram. E ali eles se afastaram, né? Lá para o mar, lá para o meio do lago, e foram fazer o que Jesus havia mandado, porque Simão Pedro pensou assim, olha, esse homem é poderoso, ele é um mestre, então eu vou obedecer o que ele está mandando a gente fazer. E assim eles se encaminharam para o meio do lago. Crianças, chegando lá, Jesus falou, agora lança a rede lá para o outro lado. E eles imediatamente pegaram a sua rede, ó. Vocês já viram uma rede, como lança uma rede? Não sei muito bem não, mas eu já vi assim, eles pegam, rodam e joga lá para o lado do barco. E daí um pouco, Jesus falou, agora puxa a rede. E aí, criança, eles começaram a puxar aquela rede. E foram puxando. E agora aquela rede tinha sujeira? Não. Aquela rede, ela tinha muitos peixes. Ela estava lotada de peixes. Ela era uma rede carregada de peixes. Tinha tanto peixe ali que o barco começou até a tombar para um lado. E aí eles chamaram os outros pescadores que estavam ali para vir ajudá-los, porque eles não estavam dando conta de puxar aquela rede. Glórias a Deus, isso que é ter fé, isso que é obediência. Eles creram naquilo que eles até achavam impossível, porque eles tinham passado a noite toda e não pescaram, mas eles optaram por obedecer às ordens do mestre. A ordem de Jesus, glórias a Deus. E aí os pescadores vieram, né, ajudá-los, e aí encheu os dois barcos, os barcos quase afundavam de tanto peixe que tinha naquela rede. Ela até começou a rasgar e os peixinhos a fugir, porque era muito peixe, era muito grande a quantidade. Olha que maravilha, crianças. Esse milagre favoreceu a Simão Pedro, seus amigos, aos outros pescadores, eu acredito que favoreceu a muita gente, porque Jesus é assim. Quando a gente testemunha do poder de Jesus, não vai favorecer só a gente, não vai favorecer a outras pessoas. Aqui como foi, né, naquele dia lá com os pescadores. Então, crianças, que bênção ver a glória de Deus daquela forma na vida de Simão Pedro.
E aí, Simão Pedro, ele era um homem pecador, né, crianças? Só que ele tinha um coração aberto para crer em Jesus, para aceitar Jesus, para crer nos milagres de Jesus. Aquela pesca ali, crianças, ela determinou uma mudança muito importante na vida de Simão Pedro. Ele se ajoelhou diante de Jesus, porque assim, ele sabia que ele não era uma pessoa boa para receber uma bênção tão grande, um milagre tão grande para ser abençoado daquele jeito. Então ele foi ali com toda a reverência, todo o respeito, né? E se ajoelhou ali diante de Jesus, falando: Senhor, eu não sou digno, né? Mas Jesus, ele encorajou a Pedro, como ele faz conosco todos os dias, né? E ele disse: não tenha medo, de agora em diante você irá pescar gente. E Jesus, quando falou isso, ele também se dirigiu para os 2 amigos de Pedro que estavam lá, o Tiago e o João, né? Então ele disse para eles: ó, de agora em diante vocês vão pescar gente. Mas será que Pedro ia pescar gente com uma rede de pesca? Claro que não, né, crianças? Claro que não. Agora em diante, Pedro seria o quê? Um ajudante de Jesus. Pedro, de agora em diante, passaria a levar a palavra de Deus para as pessoas. Ele não ia ser mais um pescador de peixes. Ele abandonou a rede dele, ele abandonou o barco, né? Ele abandonou todo aquele trabalho dele ali, porque agora em diante ele iria anunciar a palavra de Deus. Ele ia contar a todos que Jesus é poderoso, que Jesus faz coisas incríveis, né? Que Jesus quer ser amigo das pessoas, que Jesus quer curar as feridas do seu coração, que Jesus tira a tristeza, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu. Então agora esta era a missão de Pedro e dos seus amigos ali. E essa missão que Jesus deu a Pedro e a seus amigos de ser o seu ajudante, é o chamado, crianças, que ele nos faz até hoje. Que ele faz para você, que ele faz para mim, que ele faz para todos nós, né? E aí, nós estamos dispostos a atender esse chamado de Jesus para ser um ajudante de Jesus? Pedro, mesmo tendo participado daquela pesca maravilhosa, ele agora cria nos milagres de Jesus, ele podia ter pensado: eu sei agora que Jesus é poderoso, eu vou seguir a Jesus, ele vai me ajudar, eu vou estar sempre pescando muito peixe, mas eu vou continuar aqui na minha vida, pescando o meu peixe. Não, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E quanto mais eles seguiam a Jesus, mais eles falavam do reino de Deus, mais eles experimentavam das maravilhas de Deus, mais eles viam milagres acontecendo. Glórias a Deus. Crianças, Jesus, nessa lição de hoje, a Bíblia nos mostra que ele realizou um grande milagre. Mas Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, não é só esse tipo de milagre. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Ajudar aqueles pescadores a pegar tantos peixes foi maravilhoso. Mas vocês perceberam qual era a maior preocupação de Jesus naquele momento? A maior preocupação de Jesus era a salvação das almas. Então, assim que os pecadores creram nele, Jesus já os convidou para serem seus ajudantes, para que fossem em busca de outras almas para o reino de Deus. Jesus não ficou ali falando com eles do monte de peixe, do monte de peixe, do monte de peixe. Não, Jesus imediatamente os convidou para que eles fossem ajudantes de Jesus, para que com Jesus eles saíssem em busca de outras almas para o reino de Deus. Glória a Deus. E durante todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, Jesus sempre se preocupou com a salvação das pessoas, com a minha salvação, com a sua salvação. Ele se preocupou tanto, crianças, a ponto de morrer por nós numa cruz. Glórias a Deus. Foi assim que Jesus nos garantiu o direito de uma vida eterna. Mas glórias a Deus, porque ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus.
Ele ressuscitou, crianças. E se nós formos fiéis à sua palavra, se nós o aceitarmos de todo o nosso coração, se nós o obedecermos, tenha certeza, crianças, um dia nós estaremos com Ele para sempre nos céus. Glórias a Deus. Essa é a nossa certeza. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós levamos o Evangelho de Jesus para outras pessoas, é por isso que nós servimos a esse Deus tão maravilhoso. É porque nós acreditamos, é porque nós temos certeza que a morte de Jesus na cruz não foi em vão. Que um dia nós o encontraremos lá no céu. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E que hoje, crianças, cada um de nós, seja uma criança, seja adulto, nós possamos ouvir o chamado para sermos ajudantes de Jesus, de sermos obedientes à voz de Deus. E assim como Pedro e seus amigos, que ao ouvirem o chamado de Jesus, eles obedeceram imediatamente e eles foram abençoados. E isto fez com que eles ganhassem muitas almas para o reino de Deus. É o que Deus espera de nós hoje, que nós possamos levar o Evangelho de Jesus e ganharmos muitas almas para o reino de Deus. Se nós formos obedientes, como Simão Pedro foi, nós conseguiremos levar muitas almas para o reino de Deus. Glórias a Deus por isso. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com essa palavra. Eu aprendi enquanto eu estudava, eu aprendi agora enquanto eu transmitia para vocês, que nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Amém? Então, crianças, não esqueça de mandar aí no nosso grupo, né, do WhatsApp, a atividade, né, o textual, e mandar aí o relatório certinho. Cobra a mamãe, pergunta se ela já mandou, tá bom? Tem que estar tudo certinho lá, tá? E aí nós vamos orar e vamos finalizar nossa aula de hoje, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, que tivemos de mais uma vez estudar, conhecer, ó Pai, buscar aprender da Tua palavra. Que nós possamos ser, ó Pai, que essas crianças possam ser ajudantes de Jesus, que elas tenham o desejo de buscar almas para o Teu reino. Ó Pai querido, dai-nos um domingo de paz, um domingo de alegria, que mais à noite possamos estar na Tua casa, louvando e glorificando o Teu nome. Esteja conosco, dai-nos uma semana de paz, uma semana na Tua presença. Abençoa cada um dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.